Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui, mais um domingo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus para gravar, mais esse vídeo. Quero dizer assim para os irmãos, que a gente estamos com saudades, Estamos juntos lá na igreja, junto com os meus irmãos, mas também sei que esse é o tempo que Deus preparou, para estar trabalhando com a igreja também, com todas as pessoas, com o mundo inteiro. Então nós sabemos disso também, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu sei que em breve, como eu tenho falado com alguns irmãos, que a gente tem se falado aí pelo WhatsApp, que em breve nós vamos estar juntos lá no culto, louvando e glorificando o nosso Deus. Amém? Então quero deixar um grande abraço a todos, os irmãos da igreja, as pessoas também que vão estar recebendo esse vídeo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está em Filipenses, Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, e é um texto bem conhecido no capítulo 4, vamos ver a partir do versículo 10, amém? Filipenses 4, do versículo 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano, Deus dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui na Tua presença, por esse momento, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, abre agora os nossos corações, tira todo impedimento, Senhor, tira todo cansaço, todo medo, toda preocupação, Senhor, que tem estado nos nossos corações, porque nós queremos estar por inteiro na Tua presença, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, vem sobre nossas vidas nessa noite, envia a Tua palavra revelada e que ela venha, Senhor, falar lá no profundo, lá dentro, lá no interior dos nossos corações nessa noite, Pai Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, é um texto bem conhecido, o apóstolo Paulo, escrevendo para Filipos, e eu quero compartilhar com os irmãos algo muito importante. Eu fico aqui primeiro com o versículo 13. Paulo diz assim que ele tudo pode naquele que me fortalece. Paulo, a força que Paulo tinha, a força que estava dentro de Paulo, no interior daquele homem, ela vinha no Senhor. Quando ele fala que aquele que me fortalece é o Senhor Jesus. Então, aquela força para enfrentar, os dias a dias, os problemas, os obstáculos, vinha do Senhor. Eu quero já no início dessa pregação perguntar para você: você tem sido forte? Você tem a presença do Senhor Jesus na tua vida? Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Uma força que Deus assim enviava sobre aquele homem, que Deus fortalecia, o seu apóstolo. E Davi, ele diz, lá no Salmo 18, versículo 29, também em 2 Samuel 22, 30, ele diz assim que com meu Deus, ele diz assim, com meu Deus eu salto muralhas, em Deus farei proezas, com meu Deus eu salto muralhas. Então, Davi também, ele era valente no Senhor. Quando ele enfrentou, inclusive, aquele filisteu, aquele gigante, ele foi em nome do Senhor e venceu. Eu quero que você pense nisso já no início, porque nós estamos vivendo um momento de medo, de pânico em tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, e que você tem encontrado forças em quem você tem buscado ser forte. Tem que buscar no Senhor, porque é Ele que te fortalece, é Ele que te traz ânimo para você enfrentar o dia a dia. Isaías capítulo 40, versículo 29,
A Bíblia diz assim, que Deus não se cansa nem se fadiga e que Ele faz forte ao cansado. Ele faz forte ao cansado. Então a gente vê aqui nesse primeiro ponto, nessa expressão de Paulo, que ele estava fortalecido em Deus. E é só dessa maneira, irmãos, que nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades, problemas, é que essa força de Deus que vem do Senhor para nossas vidas, não é verdade? E o apóstolo Paulo, como a gente para um pouco e voltando um pouco, né, um pouco na história desse apóstolo, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala em Atos, né, dos Apóstolos, no capítulo 9, no caminho de Damasco. Foi aquele momento que ele se encontrou com Jesus, quando ele ia com aquelas cartas para mandar prender todos os cristãos. E ali ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. A Bíblia diz que depois daquele encontro, né, ele foi cheio do Espírito Santo, Ananias foi enviado lá para falar com ele, para que ele pudesse voltar a enxergar. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Depois daquele encontro, né, que Paulo teve com Jesus naquele caminho de Damasco, a sua vida ela foi mudada, irmãos. A sua vida foi transformada. Aquele Paulo que era perseguidor, aquele homem, ele teve a sua vida totalmente transformada naquele encontro que ele teve com Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo, ele passa agora a ter uma vida com Jesus. A sua vida agora passa a ser transformada, e ele passa a viver uma vida totalmente com Jesus, irmãos. Em Gálatas 2:20, ele diz lá que hoje já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora quem está no controle, na direção da vida daquele homem é Jesus Cristo. Ele passa agora a uma mudança muito grande na sua vida, que ele passa agora a entregar a sua vida totalmente para o Senhor, e o Senhor está conduzindo a vida daquele homem. Ele agora se torna um homem totalmente dependente do Senhor. E nisso que eu quero falar com a igreja nessa noite, com os irmãos. Ele passa a depender de Jesus. A sua vida agora é totalmente conduzida por Cristo, irmãos. Eu quero te falar um pouco sobre isso nessa noite, né, a respeito de ser dependente, dependência. Quando a gente cresce, a gente, né, tá ali com os pais, aquele momento da infância, e quando a gente cresce assim, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Eu quero crescer, quero ter minha independência, eu quero, né, trabalhar, ter o meu dinheiro, quero comprar as minhas coisas, porque você está ali sobre a dependência dos seus pais, né? O pai que paga o aluguel, o pai que coloca a comida, você é o dependente, é o filho que depende do pai, o dependente é aquele que depende de alguém para comer, para se manter, para sobreviver, mas você está ali. E quando você cresce ali, naquele momento que você começa já a ficar um rapazinho, jovem, a primeira coisa que a gente pensa é ter na nossa vida, ter na nossa igreja, ter nossas coisas. Isso é bom para a gente conquistar, comprar e tudo. Tudo bem. Isso realmente faz parte da vida. E eu queria sim pensar com você, mas e com relação a Cristo, irmãos? Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós estamos dependentes de Cristo, sim. Nós precisamos dessa presença, da presença dele nos dirigindo, orientando a nossa vida em todo tempo. Né? Aquele que é dependente, muitas vezes a gente pensa, é uma criança, um dependente. Tem pessoas que são dependentes químicas das drogas, sofrem muito porque aquele que é dependente, ele, né, pode ficar sem a droga. O filho que depende do pai e da mãe, ele precisa do pai para poder ele se alimentar, tudo isso. E não é nem nada de humilhação, nem nenhuma vergonha, porque ele é um menino, vai crescer, vai chegar o tempo que ele vai poder construir a sua vida e ter, né, ganhar o seu pão, o seu próprio suor, o seu próprio rosto. Mas eu quero que você pense assim na vida de um homem que ela passa a ser dirigida por Deus. A tudo aquilo que Paulo almejava em sua vida, tudo aquilo que ele ia realizar na sua vida, ele pedia a direção, ele entregava nas mãos do Senhor Jesus, ou seja, o próprio Senhor estava passo a passo conduzindo a vida dele.
É isso que eu quero te falar nessa noite, a respeito dessa dependência de Cristo, né? Porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Ele é Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, mas muitas vezes queremos tomar decisões, ou tomamos decisões isoladas, não saber que nós temos um Deus que nos guia, um Deus que está no controle também da nossa vida, um Deus que nós dependemos dele até para agora estar vivo, esse fôlego da vida que nos dá Ele, mas nós dependemos que ele nos fale, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre a direção da nossa vida. E muitas vezes tomamos decisões, né? E agimos e mudamos situações na nossa vida sem consultar a Deus, como se agora nós, né, somos totalmente independentes. Aquele que é independente, ele já tem condição de sobreviver sozinho, ele tem o seu dinheiro, ele pode fazer as suas coisas, como, né, na vida normal, mas e agora com Deus, irmãos? Como você, assim como tem sido a sua vida com o Senhor? Você tem colocado tudo diante do Senhor? Você tem realmente buscado, né, entregar nas mãos dele a tua vida e pedir a Jesus para que ele venha dar a direção para a tua vida? Um homem culto, um homem que era um homem conhecido como erudito, o apóstolo Paulo, mas ele vai deixar toda aquela sabedoria do homem para agora deixar que a sua vida pudesse agora ser conduzida totalmente por Jesus Cristo, irmãos. Ele agora, depois daquele encontro no caminho de Damasco, a sua vida é transformada e agora ele diz que Cristo vive em mim, que agora o viver dele na carne, ele vivia pela fé em Jesus e que sua vida agora ela tinha um Senhor, que é Jesus, que está conduzindo totalmente a sua vida. Eu quero que nesse momento, primeiro momento aqui dessa mensagem, pensar nisso com os irmãos. Você que está aí ouvindo essa mensagem, Deus está no controle da sua vida. Você tem sido um servo de Deus totalmente dependente do Senhor, ou muitas vezes você toma decisões por você próprio sem consultar a Deus. Não é verdade? Porque aquele que depende de alguém, como a gente pedia dos nossos pais, a gente sempre pedia, né? Para o pai, ó pai, eu preciso disso, preciso comprar isso, mas eu não tenho dinheiro, eu vou pedir para o meu pai, ele que me sustenta. Então ele fala, vou te dar, eu posso, não posso. Assim a gente fazia com os nossos pais e com Deus. Porque nós precisamos do Senhor e nós dependemos dele para tudo, igreja. E continuando aqui mais um pouco, né, nessa leitura onde Deus quer nos falar mais coisas importantes aqui, ele diz assim, digo que, capítulo 4, versículo 11, né? Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele usa uma expressão assim, quando ele diz assim, eu aprendi. Quem ensinou? Jesus. Porque ele era aquele homem que tinha sua vida nas mãos do Senhor. Ele aprendeu, né? Durante a nossa jornada, a nossa caminhada nessa vida, Jesus quer nos ensinar muitas coisas. Ele quer nos ensinar, né, em todas as situações, na vida, no relacionamento, até no meu trabalho. Ele é Deus que me capacita para me desenvolver um bom trabalho, Ele é Deus que quer nos ensinar. Mas eu preciso também abrir meu coração e se deixar, né, ser ensinado pelo Senhor. Ele diz que ele aprendeu. E existe coisa, como eu já preguei uma vez e falei para os irmãos, que a gente aprende na escola. Matemática, português, as matérias que a gente aprende. Mas aqui, irmãos, com relação a esse Deus, a revelação dele, da sua palavra, nós aprendemos numa vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida que nós dependemos do Senhor e nós vamos ao encontro dele porque nós precisamos desse Deus. Deus, ele quer te ensinar muitas coisas também, como ele ensinou o apóstolo Paulo.
Você vê que ele aprendeu a viver contente no meio de escassez, enfim, em abundância. Então, no meio das tribulações, Jesus estava com ele, ensinando a ele a enfrentar aquelas situações. Quando ele diz, no mundo tem bom ânimo, né? Tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, o Senhor trazia ânimo para Paulo no meio das tribulações, porque ele foi um homem que passou por muitas tribulações. Quem trazia bom ânimo? Quem trazia esperança para ele? O Senhor Jesus. Em cada situação, Deus com ele ali, então ele diz, eu aprendi, Jesus mostrava para ele o caminho, a espera, a guarda, eu estou na frente, eu vou abrir aquela porta, aguarda em mim. Então, ele aprendeu, né, a vencer as tribulações da vida com Jesus. Nós estamos passando por um momento de uma grande tribulação, não é verdade? No mundo inteiro, com esse vírus aí que a gente, né, está sempre falando, porque é uma coisa que a gente está vendo que realmente tem sido uma tragédia para o mundo inteiro. Mas Jesus, ele vai nos fortalecer, ele vai nos ensinar, ele vai nos capacitar a enfrentar esse momento difícil, não só os da nossa vida, né, os problemas que a gente tem, às vezes dentro da nossa casa, com a família, mas é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai trazer força, ânimo no nosso coração para que a gente prossiga adiante, irmãos. Paulo diz que ele aprendeu a escola de Deus, né? E eu estava aqui pensando até como eu estava meditando nessa palavra, a escola de Deus é essa, onde a escola é de Deus. Jesus, ele é o mestre e a matéria é o Espírito Santo, igreja. O mestre é o Senhor que nos ensina e a matéria é o Espírito Santo. Como nós aprendemos português, matemática, é o Espírito Santo que está nos revestindo do seu poder, é a matéria que tem para nos fortalecer, é o Espírito Santo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz essas palavras aqui, eu fiquei pensando nisso, ele diz, se está honrado, ele diz, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. É muito difícil, né? O homem ser humilhado, o homem estar honrado, é muito difícil. Mas ele aprendeu com o Senhor, com ele, aquele Deus que estava ao lado dele, ajudando ele, como ele diz aqui, né? Ele teve o auxílio de Deus, a presença de Jesus, né? Porque como ele é um homem que ele passa agora a ter uma vida para Deus, que ele passa agora a ser dependente de Deus, o próprio Deus vem ao seu socorro. O próprio Deus está ali com ele naquele momento difícil, ajudando ele a passar aqueles momentos difíceis da vida. Sabe, igreja, aquele que é dependente do Senhor é aquele que tem o auxílio de Deus, a ajuda de Deus do nosso lado. Nós temos um salmo que nós sempre falamos lá na igreja, quando estamos reunidos, né, que os irmãos gostam também de meditar, que é o Salmo 121. E o Salmo 121 diz lá, Deus, de onde virá o nosso socorro? Né? Ele olha para os montes, o meu socorro vem do Senhor. Então Deus, Ele é o nosso socorro, porque nós dependemos do Senhor. Então certamente esse Deus, Ele vai vir nos socorrer no momento difícil. Paulo, ele aprendeu, ele teve o auxílio, a ajuda de Deus nos momentos das tribulações, nos momentos das dificuldades. O Senhor veio ao encontro para ajudar ele a vencer aqueles momentos das tribulações, igreja. Aquele Deus que ele diz lá, né, em Isaías 41, o Senhor diz lá, né, na palavra do Senhor aqui, Isaías 41, 13, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, vamos ver lá, Isaías 41, 13, essa palavra também é bem conhecida nossa, que nós costumamos falar sempre na igreja lá, ele diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então ele é um Deus que ele pega a gente pela mão. É um Deus que está tão longe, um Deus de longe, um Deus de perto. Então Paulo ele tinha essa segurança em Deus, porque o Senhor o Senhor é o Deus dele, aquele que ele dependia, o Deus que estava pronto para socorrer ele, ajudar ele nos momentos de dificuldades. Não é assim, irmãos? Quando nós estamos em família, que nós ainda como a gente era dependente dos nossos pais,
Quem é que nos ajudava? Quem é que nos socorria? Não eram os nossos pais? Na verdade, que trazia o alimento, que comprava, fazia tudo, é que vinha nos socorrer na hora da enfermidade, tem que comprar um remédio, o pai vai lá, compra, mas Deus também é assim com a gente. Para aqueles filhos que vão ao seu encontro, que buscam o socorro de Deus, eles vão achar o socorro de Deus. Aqueles, como ele disse, eu te pego pela tua mão direita e te ajudo. Então, eu quero assim que, nesse momento, dessa mensagem, que você sinta mesmo a mão de Deus segurando as tuas mãos. Porque Ele é um Deus, que Ele é o nosso socorro, Ele é Deus de auxílio, é Deus que ajuda. Deus, Ele não vai te abandonar, Deus nunca vai te desamparar, não. Pelo contrário, Ele está ao teu lado o tempo todo, pronto para estar contigo, para te ajudar na hora das tribulações, na hora da dificuldade. Sinta a presença de Deus ao teu lado, te ajudando, te socorrendo, te fortalecendo nessa hora. Mas Paulo, ele era um homem que ele se lançou aos pés do Senhor. E o Senhor, né, o Senhor na vida dele é que dirigia, comandava toda a sua vida. Era uma dependência total de Deus. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor, sim, em tudo, em todas as situações, para Ele nos ensinar, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele traga paz no nosso coração nesse momento difícil, que Ele vá na nossa frente, abrindo as portas, mostrando a direção, o caminho da nossa vida. Nós precisamos, sim, irmãos. Não dá para sermos de Jesus, para dizer, Senhor, Ele é o meu Senhor, meu Salvador, mas eu tomo as rédeas, eu tomo as direções da minha vida, eu trilho os meus caminhos sem consultar a Deus. Como algumas pessoas estão hoje assim na igreja, estão na igreja, louvo, glorifica e tal, mas na hora que eles têm que tomar as decisões, né, da vida, eles vão e tomam decisões e muitas vezes sem consultar a Deus. Então, é um homem que ele viveu nessa dependência, não só ele, como os profetas, né? Elias mesmo falou que tudo aquilo que ele fazia obedecendo a Deus. E hoje eu quero te lançar essa palavra sobre a tua vida, que você chegue para os pés do Senhor, que você espere em Deus, confie em Deus. Nós dependemos dele e precisamos dele para tudo. Ele diz em João 15, né, naquela palavra que nós conhecemos no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor diz assim, João 15, no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz assim, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. E ele vai adiante, ele fala assim, eu sou a videira, vós, versículo 5, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por quê? Sem ele nada podemos fazer. Porque o Senhor Jesus, ele que vai dar a direção para a nossa vida, ele vai nos levar para o caminho de sucesso, para o caminho de prosperidade, é Ele. Irmãos, Deus é o agricultor. Jesus diz, eu sou a videira. Aqui tem aqui essa florzinha aqui da pastora, né? Então, Ele é a videira. Nós somos os ramos. Aqui os ramos. Ele diz, vós sois os ramos, eu sou a videira. Então, para o ramo dar fruto, ele tem que estar onde? Na videira. Ele não pode dar. Se esse ramo ficar solto aqui, ele não vai poder. Ele só vai conseguir dar fruto se ele estiver aqui nessa videira. Né? Ele diz, todo ramo que estando em mim, ele der fruto, ele diz que ele vai cortar para que fique limpo, que dê mãe. E estando em mim, não der fruto, ele diz que ele corta e joga fora, né? Lança fora, está aqui, ó, ele corta. E o que todo que dá limpa, né, para produza a fruta aí. Então tem um ponto importante aqui que Jesus diz. Nós podemos estar em Jesus e não dar frutos. Ele diz, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas o que dá, ele limpa para que produza mais. Que ramo você tem sido?
Você tem dado fruto? Ou não tem dado fruto? Ah, mas eu estou em Jesus. Ele diz, pode estar em Jesus, porque ele diz, mas aquele que estando em mim não der fruto, ele vai cortar. E para dar os nossos frutos, irmãos, nós temos que estar ligados na videira. Nós temos que estar em comunhão com Ele. Nós temos que estar na dependência de Jesus. Uma vida com Ele para dar fruto. Porque aí Ele vai vir sobre nós, Ele vai falar conosco, o Espírito Santo vai ser derramado e aquela presença dEle, Ele vai nos conduzir nessa vida. E sem mim nada podeis fazer. Então, nessa noite eu quero pensar nisso, irmãos. Eu quero trazer essa mensagem para a igreja, refletir num homem, não só em Paulo, tem outros homens que a gente sabe da palavra, mas que lançou sua vida totalmente nas mãos do Senhor e confiou nele e seguiu adiante. Quero que você lance a sua vida em Jesus e siga adiante. Em meio a tudo isso que está acontecendo, como a gente tem falado, essa situação do mundo, com esse vírus aí, confia no Senhor. Deus está no controle da tua vida. Sabe, Deus é o nosso Deus, nós somos filhos de Deus, nós precisamos dele para tudo nessa vida, né? Precisamos dessa presença dele, porque com ele, conosco, a gente sente a paz, a gente se sente forte, porque toda essa força, toda essa paz que Paulo tinha, toda essa alegria, tudo isso vinha do Senhor na vida dele. E eu quero te levar mais uma palavra que está em 2 Coríntios também, a palavra de Paulo no capítulo 3 de 2 Coríntios. Paulo ele diz aqui uma palavra que eu quero trazer para nós ainda falando a respeito disso, né? De sermos dependentes do Senhor. Ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, não que por nós mesmos, né? Ele diz assim, voltando um pouco no capítulo 3, né? Ele vai falar a respeito ali dos irmãos, ele diz assim, capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos, olha lá, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Que a sua capacitação, a sua habilidade, a sua suficiência vem de Deus. Deus que o capacitava, né? É Deus que estava habilitando ele. Não era por ele, pela sua capacidade, pela sua sabedoria, não. Era um homem que estava diante de Deus, que dependia de Deus para fazer toda aquela obra, enfim. Ele diz, a minha suficiência vem de Deus. E como é que está a tua vida hoje, irmãos? A tua capacitação, a tua habilidade, o que você tem recebido, vem de quem? Vem do Senhor? Ou você se acha uma pessoa autossuficiente? Aquela pessoa que se acha autossuficiente é uma pessoa que ela não precisa de ajuda, ela se julga assim que ela não precisa de ajuda, que ela por si só, né, ela resolve os seus problemas por si só, ela consegue, né, enfim, dar um caminho para a sua vida, trilhar as suas coisas, não precisa de apoio, ela não precisa de ajuda, ela é autossuficiente. Mas Paulo diz que a sua suficiência vinha de Deus. Que vinha de Deus, que estava com ele, que o fortalecia, que o capacitava para fazer toda a obra. E ele diz assim, o qual nos habilitou, versículo 6, para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus o habilitou, né? Deus estava ali, Jesus estava ali capacitando ele para ser ministro de uma nova aliança, a aliança como ele diz aqui, o ministério, né? O ministério do Espírito, ele vai falar aqui na frente. Então, tudo aquilo vinha do Senhor para a vida dele.
Paulo tinha essa certeza, essa consciência, que ele diz aqui, né? Ele diz aqui claramente, né? Ele diz, não se por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Então tudo aquilo vinha do Senhor, ele sabia disso, que não era dele, da sua capacitação, não partia dele, né? O poder é de Deus, as instruções, as orientações para tudo vinha do Senhor, porque ele era um homem que dependia totalmente de Deus, e Deus estava com ele ali, o capacitando, o ensinando, né? Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei, aprendei de mim, gosto muito, né? Mateus 11, 28, aprendei de mim. Então Deus quer nos ensinar muitas coisas, irmãos, quer nos capacitar para muitas coisas. E ele diz que ele foi, Deus estava habilitando ele para o ministério. Deus tem te habilitado, não quer te habilitar para quê? No ministério, eu tenho chamado, você tem um chamado para ser um pastor, você tem chamado como ministro de louvor, você tem chamado como um diácono, uma diaconisa, você tem um chamado para ser uma missionária. Deus vai te habilitar, Ele quer te habilitar para isso, Ele quer te capacitar. Né? Ele quer te ensinar e no meio das tribulações, no meio da dificuldade, Ele é o Deus que nos fortalece, Ele é o Deus que nos renova, Ele é Deus que renova a nossa esperança, Ele é aquele Deus que está conosco o tempo todo, como estava com Paulo lá, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Deus, Ele quer te habilitar para quê? Para ser um bom pai para o teu filho, você ser um bom marido, uma boa esposa. Deus quer te habilitar para que você seja um servo fiel a Deus. Deus quer nos capacitar, nos habilitar, para que tudo aquilo que a gente venha fazer seja bem sucedido. Porque a presença de Deus na nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa dependência de Deus vai trazer a presença dEle para a nossa vida, e a presença dEle na nossa vida vai fazer com que tudo aquilo que eu venha fazer seja bem sucedido, vai prosperar, porque Deus está na direção de tudo na minha vida. Como Deus chamou Josué, Ele diz, não te mandei eu ser forte, ser valente, né? Não te mandei eu, né? Diz o Senhor, não te mandei eu ser forte e corajoso, porque para que prospere todos os caminhos, não é isso que ele diz lá, Josué? Para que seja bem sucedido, olha lá, a presença de Deus com Josué. Vamos voltar lá para a gente ver. Agora Deus me trouxe aqui Josué, logo no início, no capítulo 1. Vamos ver aqui rapidamente para a gente lembrar dessas palavras de Deus para Josué. Mas Deus falando com Josué, quando Deus chama Josué, inclusive essa semana foi falado sobre Josué, ele diz assim, olha lá, Josué capítulo 1, Deus começa a falar para ele, faz a chamada a ele, né, chama ele, e aqui diz assim, tão somente, Josué 1,7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí Deus fala, não te mandei eu, o Senhor é contigo, né? Deus é contigo por onde quer que andares. Sejas bem-sucedido. Não te apaste do livro dessa lei, ou seja, venha para cá, obedeça a minha palavra. Então hoje Deus está nos falando aqui, irmãos. Estamos dando exemplo de um homem que teve a sua vida transformada, e depois daquele dia, daquela mudança na sua vida, Paulo ele vai mudar totalmente. Né? Aquele homem passa a ser dependente totalmente do Senhor, e aí Deus vem aí o Senhor começa a tomar as rédeas à frente da vida dele. Eu quero pensar nisso porque muitas vezes quando a gente pensa eu dependo, e as pessoas falam, dependendo, depender dessa situação, não falando de Deus, né, de outra situação, coitadinho, a pessoa que é incapaz, porque ele depende sempre do pai, da mãe, depende do fulano e tal. Nós estamos falando de uma dependência muitas vezes que as pessoas criticam, porque o fulano depende do pai, do avô. Eu sei que também a gente tem que crescer, a gente tem que ter o nosso trabalho, a gente também tem que ajudar até os pais, e os filhos ajudando os pais, isso é muito maravilhoso. Mas eu estou te falando de uma dependência
que é bem diferente dessa, que ela não te humilha, pelo contrário, ela te exalta, ela te levanta. É uma dependência que, quando você começar a viver isso, ela vai te fortalecer. É uma dependência que ela vai te renovar, que vai te trazer paz, que vai te trazer ânimo para enfrentar um dia mau. Porque aquela dependência que Paulo tinha de Jesus, de buscar em Deus a direção, o caminho para a vida dele, é o que levantava e fazia dele forte. É que mostrava a ele o caminho por onde ele tinha que andar. Então é uma dependência que renova a nossa vida, porque nós não estamos sozinhos, porque nós temos aquela certeza, como ele diz, a nossa confiança está em Jesus que está com a gente, porque eu não estou só, você não está só, nós temos a presença de Jesus, ele está conosco todos os dias. É uma dependência que eu falo para você, mas puxa, não traz tristeza, porque não traz uma humilhação, não. É uma dependência que ela é uma dependência que é no amor, irmãos. É o amor de um para com o outro. Sabe como é que é isso? Jesus nos ama, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E nós também amamos o Senhor. É uma dependência onde não traz nenhuma tristeza, nenhuma humilhação, nem aquela coisa de ser incapaz. Não, não. Sabe por quê? Essa dependência, ela vem de um amor que nos une. É o amor que me faz a cada dia me aproximar de Jesus. É o amor que cada dia me faz estar na presença dEle, orando, buscando, louvando, meditando na sua palavra. É uma dependência, sabe? Essa dependência que, como Paulo diz lá, né, em Romanos 8, ele fala lá, versículo 39, né, porque ele diz, por amor a Cristo nós somos levados à morte, como ovelhas para o matador, mas o que vai me separar do amor de Deus, o que vai me afastar, o que vai me tirar dessa comunhão, dessa dependência de Cristo, o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e não será porvir, as coisas do porvir, não será principado, potestade, nem tribulações, nada dessa vida vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A vida de dependência com Cristo é uma vida de oração. É uma vida onde nós temos uma vida de palavra, de louvor e adoração. Porque aquele que tem uma vida assim com Jesus, que está dependendo, ele quer estar com o Senhor. Nós temos que estar orando, vou buscar a oração, vou estar orando, vou estar louvando, vou estar adorando, vou estar meditando na palavra para ver o que Deus tem para mim, o que Ele vai falar comigo. Na hora que eu estiver lendo a palavra, Deus vai falar comigo, Ele vai me dar uma estratégia, uma direção para me resolver esse problema ou outro, porque Ele é o meu socorro. O Senhor é Ele que dá direção para a minha vida, Ele que governa a minha casa, Ele governa a minha vida, Ele governa o meu trabalho, Ele governa tudo que é meu. Então, Ele vai mostrar os passos, o caminho da minha vida, e Ele vai me mostrar. Então, é uma vida de comunhão. A dependência de Cristo nos leva a uma vida de comunhão, de estarmos com Ele, como eu falei para os irmãos, em oração, em adoração, em louvor, na palavra. Essa dependência nos leva para isso. E é uma dependência que nos faz forte, que nos renova. Como eu falei para os irmãos, que dá ânimo, traz ânimo para enfrentar, as tribulações da vida. Quando a gente fala de dependência, e aqui vai mais uma palavra para os casais, para os relacionamentos, A gente sabe que na parte legal, no casamento, geralmente é sempre assim, o homem, a mulher, o cônjuge, e a dependente, não é verdade? Porque o homem, hoje em dia, ali a mulher trabalha, mas sempre a gente, quando faz assim uma declaração de imposto de renda, por exemplo, coloca lá o dependente, e você coloca lá a tua esposa, teus filhos, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nessa dependência desse relacionamento, na realidade é ali no papel, mas o que faz, o que torna um dependente do outro é o amor. Porque assim como a mulher depende do marido, o marido também depende da mulher. Ele precisa dela, Aquele que leva o trabalho, sustento, não em todos os casos, muitos casos hoje a mulher trabalha também, ajuda nas contas de casa, mas não importa. Um depende do outro,
O marido cuida de uma parte, a mulher cuida de outra, ele trabalha, ela cuida da casa, ele educa os filhos, ele traz a comida, ele paga as contas, às vezes ela está pagando as contas, ele está fazendo uma outra parte. Um precisa do outro. Não é assim? O amor ali que une o casal, e a gente sabe que um depende do outro. Não dá para viver sem ele ou sem ela, porque não é? Ele sozinho também ele não vai poder fazer tudo aquilo que a mulher faz, e vice-versa, ela também não pode fazer tudo aquilo que ele faz, e ali, né, no casamento, aquela cumplicidade no relacionamento, porque um precisa do outro. Um precisa do outro. E com relação a Jesus é isso, irmãos. Nós precisamos nos tornar a cada dia mais dependentes do Senhor para que a gente tenha força, para que a gente encontre a verdadeira paz, para que a gente tenha ânimo e aprenda com o Senhor, assim como Paulo, eu tenho pedido isso para Deus na minha vida, que Ele nos ensine, como Ele ensinou, né? Como Paulo disse que ele aprendeu, que Jesus veio nos ensinar a enfrentar as tribulações. Paulo chega a dizer lá, ele aprendeu com Cristo, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então, essa vida de dependência vai nos levar a um caminho, né? Um caminho de sermos bem-sucedidos naquilo tudo que nós fizermos. Sabe por quê? Porque nós vamos ter a presença de Jesus Cristo, dirigindo, conduzindo totalmente a nossa vida. Eu vejo assim que muitas vezes a gente não quer colocar tudo, né? A gente não coloca tudo nas mãos do Senhor. A gente segura um pouco. Aquele que depende, depende de tudo, irmãos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Você lança os pés dele e chega para o Senhor e fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor, eu dependo da minha vida, a minha família, o meu trabalho, o ar que respiro, a saúde, tudo vem do Senhor na minha vida. Entregue sua vida sem reservas para o Senhor. E assim como Paulo, né? Você vai se levantar e vai dizer, tudo posso daquele que me fortalece. Esse Deus virá ao teu encontro, Ele vai te fortalecer no dia mal, você vai passar todas as tribulações da vida, o que nós temos enfrentado no mundo, com essa doença, com essa virose, mas as outras tribulações que nós temos enfrentado, esse Deus, Ele vai nos capacitar, porque a nossa suficiência vem dEle. Não é de nós mesmos, mas Ele em nós, como Paulo diz, né? Ele me fortalece, Ele vive em mim. É Ele, esse Senhor Jesus, que faz toda a diferença na nossa vida. Então quero orar, quero que você feche os seus olhos agora, vamos ter esse momento de oração e pedir a esse Deus, né, que se faz presente aqui entre nós nessa noite, que você venha se lançar nos pés dele e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Como aquele louvor, se nós estivéssemos lá na igreja, né, os irmãos do louvor aí, grupo de louvor, a gente canta aquele louvor lá, eu preciso de Ti, né? Lembra desse louvor? Então esse louvor cabe nessa mensagem hoje. Preciso de Ti. Se como o corce anseia por águas, assim tenho sede de Ti, né? Distante não dá para viver, não dá mesmo para viver sem a presença de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Que o Senhor venha visitar agora, Senhor, a Tua igreja, as famílias, cada pessoa que ouvir, ó Deus, esse áudio, que o Senhor esteja fortalecendo, renovando as forças, Senhor. E assim como o apóstolo Paulo, Jesus, teve a sua vida transformada, depois daquele encontro lá no caminho de Damasco, ele se faz agora, ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele entrega a sua vida totalmente ao Senhor, ele agora é dependente de Cristo para tudo, e assim o Senhor ia adiante daquele homem, abrindo as portas, ensinando a ele, renovando as suas forças. Ele disse para os irmãos em Filipos também, ele diz de um Deus que supre, ele abençoa os homens ali, a igreja de Filipos, diz, e o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, o Deus que supre, ele envia provisão, ele é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu te peço que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, Pai. Nós entregamos a nossa vida em Suas mãos e dizemos para o Senhor nessa noite, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor, sim, Senhor. Vem sobre nós, Tu és nosso socorro bem presente, Deus que nos ajuda. Toma, Senhor, os Teus filhos nas Tuas mãos, Senhor, pela mão direita mesmo, e sustenta Teus filhos, Senhor, nesse momento de grande tribulação, onde muitos estão com medo, muitos estão acuados, com medo nos seus lares, mas que a Tua paz, a Tua proteção,
seja agora enviado sobre cada família, sobre cada lar, aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Oramos pelas pessoas que estão doentes, mas que o Senhor venha visitar a todos e trazer paz aos nossos corações. Pai, assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, amém e glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então que a paz do Senhor esteja com todos, amém? E fica aqui essa palavra. E você pode depois escutar aquele louvor lá que diz: Preciso de Ti, né? Da Batista de Lagoinha. E louve a Deus com esse louvor na tua casa, louve a Deus e entrega a sua vida para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.